Vamos iniciar o nosso bolo de quinas perfeitas e acabamento com babadinho e mini rosetas. O nosso bolo já recebeu a pré-camada e nós iremos aplicar o nosso chantininho que já está hidratado. Vejam que nós estamos utilizando o chantininho branco, ele foi hidratado com o leite condensado. Para poder aplicar no bolo, o ideal é você utilizar uma manga de confeitar ou um saco de confeitar. Isso vai facilitar a aplicação em toda a lateral do bolo de maneira uniforme e generosa. Coloque uma quantidade suficiente para você conseguir manusear sem ter dificuldade. Veja que o saco já está com abertura de mais ou menos um dedo de largura. E para aplicar no bolo é necessário fazer uma pressão contínua e girar a bailarina com a nossa outra mão. Distribua em toda a lateral do bolo de maneira uniforme. Principalmente a lateral, é muito importante fazer essa distribuição bem certinha para facilitar o nosso trabalho na hora de alisar o bolo. Estamos colocando mais cobertura. Iremos voltar para o bolo para continuar aplicando na parte restante. A parte do meio do bolo, a parte do topo, nós podemos colocar com a própria espátula. Essa parte é mais fácil de ser alisada nesse início. Eu falo sempre que é muito importante manter as laterais do bolo com a quantidade maior de cobertura, porque se nós formos trabalhar, por exemplo, com uma espátula que tenha um desenho de textura mais profundo, nós temos que ter uma quantidade de cobertura generosa, para que essa espátula possa passar na lateral do bolo sem tocar na massa. Aqui nós estamos utilizando a espátula comum só para dar uma pré-organizada antes de utilizar a espátula reta. Agora nós estamos com a espátula reta. Eu gosto muito de trabalhar com esse modelo, que é uma espátula de plástico. Ela tem todas as laterais bem certinhas. E para poder utilizar, eu encosto ela completamente na minha bandeja. O ideal também é você trabalhar com bandejas que sejam retinhas, vão facilitar o giro. E com a outra mão nós vamos impulsionando o giro da bailarina. Uma regrinha básica é: a mão que segura a espátula deve ficar e a outra mão é que vai fazer a bailarina girar. Todas as vezes que você perceber que está começando a acumular um pouco de cobertura, você precisa remover essa cobertura e limpar a espátula antes de voltar para o bolo. É bom sempre ter por perto papel toalha ou Perfex, vai ajudar muito no resultado final. A mão que está segurando a espátula deve ter firmeza, porém nós não podemos apertar a cobertura. Se nós fizermos força, vai acabar acontecendo de encostar na massa, e quando encostar na massa vai começar a esfarelar o nosso bolo e sujar a nossa cobertura. Então, o movimento na lateral tem que ser um movimento firme, mas ao mesmo tempo deve ter leveza. Onde você perceber que ainda tem algum espaço sem cobertura ou que ficou com um nível diferente de cobertura, você deve colocar um pouquinho mais e voltar a passar a espátula. Iremos continuar fazendo esse movimento até que o bolo chegue no nível que para nós já está suficiente, já foi alisado o suficiente. Lembrando que todas as vezes que acumular um pouquinho da cobertura, é necessário que você retire esse excesso da espátula
limpe com papel toalha ou Perfex e volte novamente para o bolo. Vejam que a lateral do bolo já ficou completamente lisinha e agora nós iremos fazer as quinas. Para fazer as quinas do nosso bolo, nós iremos utilizar uma espátula que normalmente é usada para servir bolo. Eu acredito que todo mundo tem essa espátula em casa. Ela vai nos servir agora para fazer a nossa quina nas laterais do bolo. Como nós vamos conseguir fazer isso? Nós temos que pegar a espátula e colocar rente ao bolo e passar de maneira bem suave. Quanto mais leveza você tiver na mão, melhor vai ser o resultado. Quanto mais a sua mão tiver bem levezinha, menos marcas você vai fazer. Quanto mais suave for o seu movimento, melhor vai ser o acabamento no final. Todas as vezes que a espátula for levada ao bolo e juntar um pouquinho da cobertura, é necessário que a gente tire esse excesso e volte para o bolo novamente. Veja que aqui nós estamos tirando, passando o excesso na espátula que nós usamos antes. Agora nós precisamos limpar ainda mais. Aí vamos precisar do auxílio de um Perfex, de preferência úmido, que vai facilitar mais o trabalho, ou de papel toalha, o que ficar melhor para você. Essa é a última etapa desse acabamento aí do efeito lisinho, então a minha mão tem que passar ainda mais leve. Ela passa praticamente sem encostar no bolo. É um movimento bem suave. Principalmente para fazer bolos completamente lisos, vai exigir um pouco mais de paciência. Então é bom que você faça com tempo livre, com tempo disponível, para que você possa fazer o trabalho com toda a tranquilidade possível. Todas as vezes que nós passamos a espátula super suave pelo nosso bolo, nós devemos limpar completamente antes de voltar para ele novamente. Para mim já ficou liso o suficiente. E agora nós vamos utilizar mais chantininho que já foi tingido de rosa. Esse chantininho será utilizado para fazer o nosso babadinho. O babadinho será feito com o bico 104 da Wilton. Veja que o nosso saco já tem o bico dentro dele. Foi feito o furinho antes, com espaço suficiente para mais da metade do bico ficar exposto e o restante fica sustentadozinho na parte do plástico. Da mesma forma, nós temos que vestir a nossa mão e colocar a cobertura, também uma quantidade confortável para manusear. Sempre tentando não sujar as laterais do saco de confeitar para facilitar o nosso trabalho. Escolha a parte de trás do bolo e nós vamos fazer movimentos de sobe e desce. O bico ele tem duas espessuras diferentes. A parte mais larguinha deve encostar no bolo e a parte mais fininha vai ficar para o nosso lado. O bico deve encostar levemente no bolo e nós vamos fazendo esse movimento de sobe e desce. Iremos repetir esse movimento por mais duas camadas.
Tente fazer o movimento de maneira que todas as ondinhas, todos os detalhes desse babadinho tenham tamanhos aproximados, para ficar com um acabamento mais bonito. Então, a pressão na saída do bico deve ser sempre contínua, para manter um tamanho aproximado. Iremos colocar mais cobertura agora, para poder continuar o nosso babadinho. Da mesma forma, evite sujar as laterais do saco. E agora nós precisamos retirar o ar para poder voltar para o nosso bolo. Limpamos também a ponta do nosso bico e agora podemos continuar. Repetindo o mesmo movimento de sobe e desce. O nosso bolo terá no total de 3 camadinhas do babadinho e depois nós faremos um outro acabamento utilizando o bico 18 da Wilton. Essa é a cobertura que está sobrando, né, na vasilhinha aí. Nós iremos utilizar depois para poder finalizar com outro bico. Tanto que sobrou do branco, do início, quanto que vai sobrar agora dessa partezinha rosa. Eu tô juntando as duas partes, né, que ficaram nos bols, para poder a gente fazer o próximo acabamento. Agora nós iremos utilizar o bico 18 da Wilton. Esse é um bico pitanga, que vai fazer as nossas rosetinhas e também algumas pitangas no nosso bolo. Devemos vestir a nossa mão com o saco de confeitar para poder ficar mais fácil de colocar a nossa cobertura. Tente não sujar as laterais do saco para evitar que fique dificultando o nosso trabalho. Então, o importante é você empurrar a cobertura para a parte de baixo do saquinho e quando virar, a parte de cima dele vai continuar limpinha e vai deixar o nosso trabalho mais perfeito, porque a sua mão vai ficar mais firme para trabalhar. Vamos agora fazer as nossas mini rosetas. O movimento das mini rosetas são assim: você vai fazer uma pitanga e vai circular em volta dessa pitanga. Esse movimento deve ser repetido em toda a lateral do bolo e essa pressão na saída do bico deve ser contínua para que todas as rosetas saiam com o mesmo tamanho. Vamos repetir esse mesmo movimento em toda a lateral do nosso bolo. Agora nós iremos fazer pequenas pitangas em todo o espaço branco que nós ainda temos no bolo, alternando a quantidade. 2 pitanguinhas, um espaço, uma pitanguinha. Você vai tentando calcular essa distância para ficar em tamanhos aproximados. Agora vamos fazer também na parte de cima do nosso bolo.
Em cada pitanguinha dessas, nós iremos colocar uma pérola. Nós vamos utilizar aqui uma pérola comestível, que foi feita com o chocobol branco e o nosso corante em pó, o pó pérola. Iremos distribuir todas essas bolinhas, todas as nossas pérolas em cada pitanguinha que foi feita no bolo. Veja o quanto já vai passando mais beleza para o nosso bolo. A pérola já deixa com mais vida, o bolo começa a chamar mais atenção. Vamos colocar também na parte superior do bolo. Vejam que uma pérolazinha caiu fora do espaço que deveria. Isso também foi para mostrar para vocês que é possível reparar após o bolo já estar coberto. Então não é motivo de desespero. Você vai vir depois com toda a delicadeza e vai remover essa partezinha aí que está amassada e o nosso bolo vai ficar bonito do mesmo jeito. Eu vou utilizar uma colherzinha bem suave, é uma colherzinha como aquelas paletinhas de café. Então ela vai passar super suave, somente para remover esse pequeno espaço aí onde a nossa pérola marcou. Passamos com bastante cuidado para não acabar cavando demais e danificando o local. Agora eu vou dar uma ajudinha com a outra espátula, só para finalizar e deixar mais perfeito. Agora o nosso bolo está pronto para receber o topo de papel. Nós iremos utilizar um topo com tema bailarina, mas você pode usar a sua criatividade e fazer com o tema da sua preferência. Perceba que o caninho do meu topo ficou um pouco maior que a altura do meu bolo. Então eu removi o topo, cortei um pouquinho a parte de baixo dos canudos e espetei novamente no mesmo local. Acrescentei mais algumas pérolas, onde eu achei que seria necessário, para deixar o bolo mais bonito. E está pronto o nosso bolo com tema bailarina,